Pessoal, olha só, eu tava lendo um livro agora ali, né? Hoje é de desligação, então até o pessoal, como é que se diz? Óculos da Neuza. Até o pessoal receber todas as ligações, né? Tava lendo, não é verdade não, faz parte de um livro, uma teoria, né? Lembrem-se bem, sempre buscam artigos no Google acadêmico, né? Vamos lá. Segundo Brian Tracy, quem é Brian Tracy? Ele estudou administração, psicologia, gestão de pessoas. Ele também estudou, como posso dizer, programação neurolinguística, né? Ele trabalha uma linha de raciocínio que estabelece que a mente consciente ela só foca em um pensamento de cada vez, tá? Positivo ou negativo, tá? Ou seja, você está ansioso, certo? Vamos lá, vamos fazer uma analogia. Você está ansioso, tô recebendo, meu Deus, quero a ligação da minha mãe, quero a ligação da minha mãe, quero a ligação da minha mãe, tá? Esse pensamento ele vai ser retroalimentado se você não usar a sua consciência, ok? O que seria isso? Autocontrole, tá? E para eliminar o pensamento negativo, você substitui deliberadamente por um positivo, ou seja, eu quero a ligação, 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 mas você cria situações, né, para que você confronte perguntas, né? Eu costumo dizer aqui para as meninas aqui, ó, nomeie seus pensamentos, né? Por exemplo, quando eu estou nervoso, eu falo assim: ah, olha aí o Francisco tá chegando, e o Francisco ele me causa isso, o Francisco ele me causa aquilo, e ele vai me levar a um determinado lugar. Eu vou chamar o José, porque o José ele me deixa mais calmo, ele me deixa mais sereno, ele vai me levar aonde eu quero chegar. Ou seja, grave muito bem isso que eu quero falar para vocês: a pessoa que eu era, a pessoa que eu sou e a pessoa que eu gostaria de ser. E toda vez que você for tomar uma decisão, se pergunte: se eu tomar essa decisão, eu vou me aproximar ou me afastar da pessoa que eu quero ser? Beleza? Esse é um exercício prático, tá? Essa técnica, pessoal, ela meio que, abre aspas, expulsa, fecha aspas, pensamentos indesejados ao focar na solução e não no problema. Ou seja, Jung, ele diz assim, que a depressão é o bem maior de todo ser humano, pois ele obriga o ser humano a olhar para dentro de si, né? Ou seja, você focando na solução, você consegue desenvolver, tá, uma nova mentalidade, ok? Por quê? Porque quando a gente fala de transtornos e o transtorno neuropsicológico da dependência química, você afeta a questões de decisão, tomada de controle, entre outras coisas, tá? Eu vou até colocar uma fotinha aqui. E isso meio que te torna impulsivo, né? Ou seja, deixa você um ser irracional ao invés de ser racional, tá? Então eu vou colocar aqui algumas técnicas, tá? Que é o controle mental. Primeira, a mente funciona como um princípio de crowding out, ou seja, soterramento, onde um pensamento positivo ocupa o lugar de um negativo, eliminando, ou seja, sobrepondo. Vem um pensamento e eu começo a falar: o que eu vou aprender com isso? E esse pensamento vai me aproximar ou me afastar da pessoa que eu quero ser. Correto? Segundo, foco na solução. Em vez de pensar no problema, falta, medo, culpa, substitua por pensamentos sobre soluções e metas, abundância, sucesso. É aquilo que eu falei. Enquanto eu pensar
no antigo, eu não vou pensar no novo. Ou seja, no cérebro, ele jamais vai pensar no futuro, porque o cérebro está acostumado com o que passou e com o que está acontecendo. E normalmente o subconsciente ele vai trazer muito mais o que passou, porque o que o cérebro ele conhece, né? Então existe o neocórtex, né? E o cingulado anterior, que tem papel fundamental. Ele não é responsável só por isso, tá? Cingulado anterior, isso, exatamente isso. Que é o que associa o seu eu do futuro. E o cérebro ele prefere o inferno da certeza do que o paraíso das incertezas, né? Ou seja, ele prefere o inferno do medo, da ansiedade, da angústia, de não tomar uma decisão assertiva, de viver naquela mesma rotina disfuncional, do que você criar um novo personagem, porque você não conhece aquele novo eu. E isso causa medo. E o perdão. E o cérebro ele é preguiçoso, tá? Ele não gosta de aprender. Então é necessário fazer um esforço cognitivo, tá? Então assim, falando de controle mental, o grounding out, o soterramento, foco na solução e principalmente ação prática, tá? Se você não consegue esquecer um problema, comece a pensar no que você pode ativamente fazer para resolvê-lo, substituindo-a pela preocupação pela ação. Ou seja, eu tô querendo tomar uma decisão, mas aquela decisão vai me aproximar do cara que eu era. Então eu vou criar estratégias para criar uma decisão que vai me aproximar do cara que eu quero ser. Vai ser de uma hora para outra? Vai ser de um dia para o outro? Não. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela não começou a tomar 3, 4, 5 corotes. Ou uma pessoa, ela não entrou num surto psicótico da noite pro dia. Ela começou a apresentar sintomas até fugir do controle cognitivo, né? Um dos aspectos mais difíceis também, que é uma das ferramentas, né, de Brian Tracy, é o que? É o controle emocional. A qualidade dos seus pensamentos determina suas emoções. Substituir pensamentos de medo por pensamentos de coragem altera o seu estado emocional. Ou seja, eu estou ansioso. O que eu vou ganhar se eu superar essa ansiedade? Isso significa, pessoal, não vou ser hipócrita, que você não vai deixar de sentir ansiedade. Isso é hipocrisia. Mas quanto mais você enfrenta ela, mais o seu cérebro ele vai se acostumar a enfrentar ela. Agora eu vou trocar. Quanto mais você enfrenta a ansiedade, troco por abstinência, mais você será capaz de dizer não à volta ao uso. Entende? Para aplicar as técnicas, o Brian Tracy sugere focar intensamente no que você deseja. Ou seja, anote a pessoa que você quer ser, em vez do que você teme, forçando a sua mente a substituir o negativo pelo positivo. É o que eu sempre digo aqui, pessoal. Não fale dos seus traumas. Fale de quem você quer ser. Não fale das drogas. Fale de quem você quer ser. No final do dia, cite 3 coisas que você é grato. No começo do dia, determine uma meta. No começo do dia, determine um comportamento. Daqui a um ano, são 365 dias praticando aquele comportamento. E o cérebro é padrão repetitivo. Isso não significa, é uma utopia, dizer que você não vai sentir medo, dizer que você não vai sentir sentimento de traição, dizer que as pessoas não vão falar mal de você, enfim, isso é uma utopia. Mas lembre-se, você sofre, Sêneca mensura isso, você sofre muitas das vezes mais no seu pensamento do que na própria realidade. E lembre-se, Aristóteles fala, você é aquilo que você faz repetidas vezes. Excelência por si só não é um ato, mas um hábito. Então quanto mais você faz,
mais você se torna aquilo que você está praticando. Um grande abraço e bora vencer!